Olá pessoal, espero que estejam bem, em paz e com saúde. Hoje, para finalizarmos o mês de maio, farei um resumo sobre as medidas que deveremos adotar quando retornarmos às aulas presenciais. Apesar de já termos abordado bastante tudo isso, vamos relembrar para reforçar. Sempre ressalto que muito do que vou falar já era feito, mas precisamos ter ainda mais atenção nesse momento. A pandemia tem nos exigido transformações na forma de pensar e agir. Vamos então relembrar algumas informações importantes e a forma que os procedimentos devem ocorrer na nossa realidade. A Covid-19 é uma doença infecciosa respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2. A doença pode variar de um quadro simples, sem sintomas ou com sintomas leves, até a quadros graves que infelizmente podem progredir para óbito. Como vocês já sabem, as unidades escolares têm sido adaptadas para atender ao máximo possível todas as recomendações sanitárias. Porém, para evitarmos a propagação do vírus, as medidas devem ser realizadas em conjunto e dependem muito de todos nós, como a higienização frequente das mãos, o uso das máscaras faciais, distanciamento físico, higienização de espaços e superfícies, não compartilhamento de objetos, entre outros. Quando retornarmos, sabemos que todos estarão com saudades e não abraçar vai ser bem difícil, mas teremos que evitar para que daqui a algum tempo possamos voltar a fazer isso livremente. Bom, então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre toda a rotina de vocês. A primeira coisa que deve ser feita quando chegar à escola é higienizar as mãos. Lave com água corrente e sabonete antisséptico. O álcool em gel pode ser utilizado como medida complementar e sempre que necessário. Quando chegar no trabalho, troque a roupa e os calçados que está pelo uniforme limpo, embalando separadamente o que você tirou. Os uniformes devem ser utilizados somente durante o período que você estiver na escola. Não devem ser utilizados externamente, seja no transporte ou em uma saída rápida durante o trabalho, porque pode ser um local onde os micro-organismos se depositam e se deslocam. A proteção no cabelo e as máscaras faciais são obrigatórias e as máscaras devem ser trocadas no período aproximado de 3 horas ou antes se ficarem úmidas. Atenção na retirada e troca para não contaminar as máscaras limpas. Bom, vamos lá, vou resumir como devem ser os procedimentos de cada etapa para vocês. Lembrando que temos diversos vídeos sobre isso, onde falei com mais detalhes cada protocolo. Todos eles estão disponíveis no AVA e no canal no YouTube da ASE Alimentação Escolar. As informações foram baseadas na legislação que utilizamos, além dos cadernos de orientações de Guarulhos e do FNDE, também disponibilizados para vocês. No momento do recebimento, devem ser observadas as condições de conservação, higiene e uniformização dos entregadores. Eles devem estar com cabelos protegidos e máscaras. Tentar manter o distanciamento físico o máximo possível. O álcool em gel deve ser disponibilizado e, de preferência, eles não devem entrar nas cozinhas, os entregadores, a não ser que seja realmente indispensável. Objetos como canetas e pranchetas não devem ser compartilhados. Os alimentos e produtos alimentícios não devem ser colocados diretamente sob o chão. Lembre-se de colocarem os pallets. As mãos devem ser higienizadas antes e após o recebimento. Temos várias realidades em relação à estrutura das nossas escolas, então temos opções para o recebimento. Se a sua unidade escolar tiver espaço compatível para o recebimento, as embalagens devem ser higienizadas com pano multiuso descartável úmido, borrifar a solução clorada, porque não podemos utilizar o álcool líquido, conforme a Lei Municipal 7.192 de 2013, e secar com pano multiuso descartável seco. Se a sua unidade não tem esse espaço, os produtos poderão ser recebidos e armazenados em uma sala de aula desativado sem uso, deixando-os em quarentena antes de irem para o estoque da cozinha. Deve-se respeitar o tempo da quarentena para cada tipo de embalagem. Caso esses produtos precisem ser retirados da quarentena antes do período necessário, devem ser higienizados conforme eu já falei antes de serem utilizados. E os hortifrutis e os ovos? Se não for possível a higienização no ato do recebimento,
O hortifruti deve ser colocado em caixas limpas e vazadas ou embalados em sacos plásticos limpos para posterior higienização. Em relação aos ovos, se eles estiverem em bandejas envolvidas por plástico, a embalagem poderá ser higienizada com pano úmido, solução clorada e pano seco. Se estiver sem o plástico, acomode os ovos em caixas de altileno com tampas e não os lave, pois a casca é porosa e possui microfuros onde é possível passar micro-organismos. Excepcionalmente, o recebimento poderá ocorrer dentro da cozinha, mas deve-se utilizar pallets, caixas vazadas e sacos plásticos transparentes, evitando utilizar as bancadas da cozinha para apoio das embalagens. Alguns produtos, como bolinhos e biscoitos, podem ser armazenados sem quarentena desde que retirados da embalagem secundária e terciária e transferidos para caixas de altileno ou sacos plásticos. Lembrando que é necessário cuidado para não amassar os produtos mais delicados. As prateleiras devem ser higienizadas com frequência e as datas de validade devem ficar visíveis. Na sala da quarentena, também é importante que haja identificação com a data de recebimento dos produtos. As carnes devem ser armazenadas nos freezers somente com a embalagem primária, que é aquela que fica diretamente no alimento. Os hortifrutis não devem ficar misturados no estoque, sempre que possível, os armazenem sob refrigeração. Em relação ao preparo, os cuidados que já tínhamos devem ser mantidos e reforçados. Deve-se evitar o compartilhamento de utensílios e a proximidade durante esse momento. Se não for possível, se torna ainda mais importante evitar ficar conversando durante o preparo e o pré-preparo. Os equipamentos de segurança, como luvas térmicas, não devem ser compartilhados. O mais importante de lembrarmos sobre o momento da refeição é em relação ao balcão térmico, o qual não deve ser utilizado durante a pandemia. Os pratos devem ser montados somente na hora de servir e os utensílios não devem ficar em caixas para os alunos retirarem. Para facilitar, os talheres podem ser colocados diretamente no prato quando forem servidos. O distanciamento físico deverá ser mantido no refeitório, tanto nas filas quanto nas mesas, e a higienização reforçada. Bem, para finalizar, vamos relembrar a questão da higienização de utensílios, superfícies e equipamentos que possuem contato com os alimentos. O passo inicial sempre é tirar o excesso de sujidades com escova ou esponjas apropriados, detergente e água corrente. A diluição da solução clorada é de 1 colher de água sanitária para cada litro de água. Os utensílios, como mamadeiras, copos, talheres e pratos, podem ficar imersos por 15 minutos na solução e bem enxaguados posteriormente. Devem ser secos naturalmente. Pode-se também utilizar água morna com detergente, deixando os utensílios imersos em 15 minutos, enxaguando bem depois. Para superfícies e equipamentos, pode-se utilizar o pano multiuso descartável úmido, a solução clorada e o pano multiuso descartável seco. As partes móveis dos equipamentos devem ser retiradas, lavadas com esponjas ou escovas apropriadas, detergente e água corrente. A solução clorada deve ser borrifada ou passada com pano úmido e seco naturalmente. Qualquer dúvida que vocês tenham, estaremos à disposição para ajudar. É só entrar em contato lá no departamento, no DASE. Se precisarem de ajuda com os procedimentos, porque a realidade da escola é diferente do que abordamos, entrem em contato também. Lembre-se que se caminharmos juntos, será muito mais fácil superarmos esse momento. Um grande abraço e até breve.